Muito boa noite mais uma vez. Agora nós estaremos refletindo num texto da Palavra de Deus, por isso eu convido a você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia no seu celular, no livro de Jeremias, capítulo 17, versículos de 5 a 10. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos de 5 a 10. E nos diz assim a Palavra de Deus: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Bom, como nós já sabemos, eu acredito que a maioria já deve ter ouvido falar do grande profeta Jeremias. Ele foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores profetas já registrados, com escritos registrados na Bíblia Sagrada. Jeremias teve um papel muito importante e fundamental na história de Israel. Ele que por anos profetizou o castigo de Deus sobre aquela nação, o castigo de Deus sobre a infidelidade daquele povo. Ele anunciou que o povo iria ser levado cativo, para o exílio, iria ficar lá durante um bom tempo e depois ele iria retornar. Mas ele sempre fazia questão de chamar atenção sobre a infidelidade e o motivo pelo qual o povo estava sendo levado cativo, o motivo pelo qual o povo estava sendo castigado. E nesse texto aqui que nós lemos, ele fala algo muito interessante que é aplicável também para as nossas vidas nos dias de hoje. Provavelmente nós podemos constatar que foi um dos motivos pelos quais a nação de Judá foi levada cativa. Se a gente observar mesmo esse texto, nós vamos chegar a essa conclusão. Então nós vemos que ele diz aqui no versículo 5, olha, maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força. Então, não só naquela época, há tantos anos antes de Cristo, como também nos dias de hoje, o Senhor quer nos chamar a atenção em relação a isso. Aquelas pessoas, elas foram levadas cativas principalmente porque estavam colocando a sua confiança nos seres humanos, colocando a sua confiança naquilo que é palpável, naquilo que se podia pegar. Então, hoje em dia também nós vemos isso. E quando a gente fala na questão de confiança, é claro que nós não podemos confundir. Isso não significa que eu não vou confiar num amigo, que eu não vou confiar no meu familiar, que eu não vou confiar num irmão da minha igreja. Não é nesse sentido que ele está falando de confiança, porque senão a gente ia desconfiar de todo mundo, a gente não ia ter praticamente amizade nenhuma e nós não iríamos ter relacionamento nenhum. A confiança aqui que ele está falando é no sentido de que a gente deposita principalmente a nossa esperança naquilo que o outro ser humano pode fazer, principalmente naquilo que nós podemos fazer. Quando eu acredito muito na minha autossuficiência, quer dizer, eu acredito que eu posso fazer muita coisa
sem a ajuda de Deus, que eu posso fazer muita coisa sozinho, porque eu sou muito poderoso, eu sou muito eficiente, eu sou muito inteligente, então eu coloco toda a minha confiança ali naquela minha capacidade para realizar algo, para conquistar algo. É como se eu estivesse realmente, como Jeremias está dizendo aqui, estivesse colocando a minha confiança no homem, estivesse colocando a minha confiança no ser humano. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis na nossa vida, situações complicadas, seja na área da saúde, seja na área financeira, seja na área familiar, e nós acabamos, ao invés de clamar a Deus, nós acabamos colocando a nossa confiança também em outro ser humano, totalmente em outro ser humano, acreditando que as suas ações vão resolver aquele problema, somente as suas ações, somente a sua providência vai resolver aquele problema. Às vezes, nós vemos as pessoas buscando amizades por interesses. Por quê? Porque confia no homem. Amizades com pessoas poderosas, amizades com pessoas de grande influência, porque estão colocando a sua confiança no homem. Então isso é interessante. As pessoas buscam esse tipo de relacionamento, esse tipo de amizade, porque acreditam que por terem muito conhecimento com pessoas influentes e com pessoas poderosas, elas vão conquistar aquilo que elas querem. Mas acontece, meus amados, que o ser humano ele é muito falho. O homem ele é muito falho. E por isso que nós não podemos depositar totalmente a nossa confiança nele. É claro que nós, muitas vezes, precisamos da ajuda dos nossos amigos. É claro que nós contamos com a ajuda daqueles que estão ao nosso redor, dos nossos parentes. Até porque muitas vezes Deus usa as outras pessoas para nos abençoar. Mas nós temos que ter a certeza no nosso coração que a nossa confiança não pode ser depositada exclusivamente no ser humano. É interessante essa comparação que Jeremias diz aqui, né? Que aquele que coloca a sua confiança no homem será como uma árvore, né, um arbusto no deserto. Imagine só, uma árvore no deserto, ela vai certamente morrer rápido, porque ela não tem ali a água para sustentá-la, para irrigá-la. Então ele faz essa comparação interessante. Aquele que fica depositando a sua confiança somente no ser humano, deposita a sua confiança muito em si, deposita confiança nos seus bens, nas suas posses, no seu emprego, na sua herança, deposita a sua confiança naquilo, como eu falei, que é material. Nós devemos refletir um pouco sobre isso, em quem nós devemos colocar a nossa confiança. Mas logo depois, no versículo 7, o profeta diz: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Aí ele faz essa comparação da árvore. Olha, ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Então, aquele que confia no Senhor é como uma árvore que vai ser irrigada, que vai ser sustentada, que vai produzir muitos frutos. E aí ele nos chama a atenção. A nossa confiança tem que estar em Deus. A nossa confiança precisa ser depositada no Senhor. É claro, eu volto a falar, nós podemos até contar com a participação tanto nossa quanto de outras pessoas, mas a nossa confiança, a nossa certeza de que algo de bom vai acontecer na nossa vida tem que vir do Senhor. Então, quando nós confiamos no Senhor, nós temos segurança. Aqueles que confiam nos seus bens materiais, no seu poder, não têm essa segurança toda, porque não existe ninguém tão poderoso na face da terra que não possa ruir, que não possa cair. Nós cansamos de ver exemplos aí na história da humanidade
pessoas tão poderosas que se achavam até mesmo deuses e que caíram e que o seu reinado ruíram. Então não existe ninguém tão poderoso assim na terra. E é por isso que quando nós confiamos no Senhor, nós temos a segurança, né, de que Ele estará conosco, nos abençoando. Nós teremos a segurança de que Ele guardará a nossa vida do mal. Nós teremos a segurança que, acima de tudo, Ele vai nos dar a vida eterna. Aqueles que confiam no Senhor também, eles vão ter paz no seu coração. Vocês já perceberam quando aquelas pessoas muito apegadas aos seus bens materiais, elas não têm paz no seu coração? Elas não têm sossego? Elas, às vezes, até deixam a família de lado porque elas precisam trabalhar 24 horas por dia para manter as suas riquezas e aquilo em que elas confiam. Então, aqueles que confiam no Senhor podem desfrutar da paz que só Ele pode dar. Como o próprio Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, a minha paz vou lá dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, aqueles que confiam no Senhor têm segurança, têm paz no seu coração. E um outro aspecto, também tem alegria. Aqueles que confiam no Senhor não têm a alegria passageira de festas, não tem aquela alegria passageira que muitas vezes as pessoas buscam através da bebida, através dos vícios. Não, tem uma alegria sólida, uma alegria que brota do fundo do nosso coração, que provém do próprio Senhor. Então, nós podemos perceber como vale a pena depositar a nossa confiança no Senhor, para que tenhamos segurança, para que tenhamos paz, para que tenhamos alegria. É necessário nós tomarmos essa atitude. E agora eu te faço uma pergunta: e você? Em quem você tem depositado a sua confiança? De uma maneira total, de uma maneira plena? Será que você está esperando aquela vaga de emprego somente naquilo que algum conhecido seu poderia fazer? Será que você está esperando a resolução de algum problema porque você colocou na mão de uma outra pessoa? Você precisa, acima de tudo, orar a Deus, colocar as suas dificuldades diante de Deus. Como eu falei, você pode até contar com a ajuda do ser humano, mas você tem que entender que a provisão vai vir do Senhor, a providência vai vir do Senhor. É por isso que vale a pena confiar nele. Então, que Deus possa estar nos abençoando e que nós possamos estar crescendo a cada dia mais e aprendendo a confiar verdadeiramente e totalmente nele. Que Deus nos abençoe.